Muito bem, queridos, é um privilégio apresentar o pastor Roberto Naves. Eu o conheci no final da década de 80. Tem chão, hein? Mais de 30 anos, andamos muito juntos na Avenida São João, fazer o curso de teologia. Ele estudou comigo e depois ele teve os mesmos professores que eu, conhece o pastor Alan, pastor Ricardo, pastor José Arthur e tantos outros que nos moldaram com o ensino da palavra. E hoje, além de pastorear em São José dos Campos, hoje ele é pastor em Goiânia, e ele tem várias frentes de ministério, de trabalho, abençoa as igrejas no Nordeste, ele tem projetos de ir para lá, em igrejas pobres. Ele, além de pastor, é o criador desse Bom Dia, que é o devocional que muitos de vocês recebem. Eu até quero perguntar, o Roberto vai ver vocês também, porque ele está vendo, né? Você mostra aí o auditório para ele, o salão. Quantos de vocês recebem o Bom Dia, que é o devocional que ele produz? Está vendo aí, Roberto? O seu Bom Dia é mais conhecido que você. Que coisa, hein? É o povo que conhece. Eu aproveito para te agradecer, né? Tem abençoado tanta gente. Irmãos, esse Bom Dia tem em espanhol, inglês, mandarim, francês, alemão e outros idiomas. Olha quanta gente é abençoado por esse trabalho. Que Deus abençoe para você continuar produzindo como você faz, Roberto. E me sinto muito feliz de poder ter você para trazer a palavra de Deus nesse dia. Bem-vindo. Amém. Muito obrigado. Primeiro, estão todos me ouvindo aí nessa manhã? Está ouvindo aí? Ok? Quero ter essa certeza que estão todos me ouvindo. Pastor Edgar e esposa, Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Louvar a Deus, né? Agradecer 37 anos na vida de uma igreja local que com certeza tem frutificado para as gerações anteriores, né? E agora para essa geração, a Deus toda a glória. Como o pastor Edgar colocou, somos amigos há muitos anos. Formamos juntos e é um dos principais, né? Amigos dessa história que nós temos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer, louvar a Deus também pela vida do pastor Alan, que foi, se não me engano, dos fundadores da igreja, né? O pastor Moisés, que foi amigo também, estudamos juntos. E assim os anos se passaram, tanta coisa boa aconteceu, e eu quero agradecer e bendizer o nome do Senhor por esses 37 anos. Foi a música e o louvor que o irmão abriu, né? Com gratidão. A gente tem tantos motivos para agradecer o Senhor e fazer parte da igreja. Eu devo tudo à igreja. Quando eu me converti rapidamente em Uberlândia, Minas Gerais, com o pastor Marvin Frei, eu não sabia ler. Até os 13, 14 anos não sabia ler. Aí eu ganhei uma Bíblia, era analfabeto funcional, e eu então comecei a ler aquela Bíblia, juntando as palavras, e aprendi a ler. Vim de uma família totalmente desestruturada, e a minha família foi à igreja, os meus irmãos em Cristo foram à igreja, participamos juntos a vida toda, e meu chamado, formação, me lembro com 16, 17 anos, indo para as praças, para as ruas, pregar, né, com a Bíblia que eu tinha. Então aprendi a pregar e a ensinar na rua. Depois fui para a igreja, né, para dentro, um fogo no coração. Meu pastor, depois, pastor Demerval, se tornou, na verdade, a pessoa-chave da minha vida e de tantos outros jovens. Foi realmente um pai querido. Então, devemos muito à igreja. A igreja temos relacionamentos, a igreja temos um lugar de repreensão, que é uma coisa importantíssima, nos evita a cairmos no pecado, não é? A igreja do Senhor Jesus. Então, ao Senhor toda a glória, louvado seja o Senhor pela igreja local, aí em Horto do Ipê. Alguns irmãos, fico felizes que vocês recebem um bom dia. Eu quero louvar a Deus também pela vida do Fábio e da Vivi, que foram ovelhas. Eu lembro da Vivi lá em São José dos Campos, adolescente, né?
E lembro quando começaram a namorar. Uau! Agora estão aí com os filhos, né? Então, louvado seja Deus. Eu quero bem dizer o nome do Senhor por esse privilégio de estar com os irmãos. Não deu para estarmos presentes, mas não vai faltar oportunidade. E louvado seja Deus por esse período de pandemia que temos a tecnologia, né? Ficamos craques em tudo isso aí, louvado seja o Senhor, né? Tempo de oração, tempo de pequeno grupo, tempo de reuniões, tudo pelo uso da internet. Quero agradecer ao Cláudio, que serve essa igreja na área de tecnologia, que foi tremendo em cuidar para que os irmãos pudessem receber. Organizamos tudo, né, com antecedência, e se tudo der errado, o pastor Edgar sabe que temos o plano B, ele vai assumir tudo aí da frente, com todo o material, e já mandei um novo slide para o pastor aí pelo WhatsApp, se alguma coisa acontecer. Muito bem, irmãos, que eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor, muito obrigado pela alegria e privilégio de pertencer à igreja. Através dela ouvimos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, poderoso e salvador, e através delas temos sido edificados a ser pessoas que te glorificam, casamentos que te glorificam, famílias, filhos que te glorificam. Somos cidadãos diferentes por causa da igreja do Senhor, o corpo de Cristo local, universal. Te bendizemos porque o Senhor continua trabalhando na igreja, o Senhor, nada vai acontecer fora dos teus planos nessa pandemia. Estamos felizes por reunirmos novamente, depois de muito tempo, a igreja aqui presente, nossa igreja aqui em Goiânia. Bendito seja o Senhor por essas oportunidades novas e que criou no coração do povo uma carência e essa necessidade de estarmos juntos em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, glorifica o teu nome através dessa mensagem, edifica a igreja e os nossos corações no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar aqui essa tela para o conteúdo da mensagem que eu quero falar. Eu amo a minha igreja, que tema maravilhoso, bonito, não é? Depois de 37 anos... é como um casamento mesmo, né? A gente tem que continuar amando o cônjuge e amando a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? O irmão que dirigiu, diz que está na igreja nesses anos todos. É um grande privilégio fazer parte de uma comunidade. Aqui em Goiânia, como em São Paulo, quando eu me apresento como pastor, eu tenho que dizer assim, olha, eu sou um pastor que não roubo ninguém, eu sou um pastor que tem um casamento que agrada a Deus, eu vivo numa comunidade, 37 anos a vocês numa comunidade, nós aqui com 19 anos numa mesma comunidade. As igrejas de comunidade, segundo a Bíblia, é muito importante. Não somos nada contra igrejas grandes, de maneira nenhuma. É forma como Deus revela. Mas, assim, nunca podemos perder a realidade de igreja-comunidade. E, claro, eu quero... pastor Edgar me falou os temas que, sendo uma igreja, amando a minha igreja através de vários conteúdos. E hoje eu quero falar sobre igreja a partir do ponto da visão sendo igreja como Deus a planejou. E tendo isso em mente, muita coisa vai acontecer. Então eu quero fazer a primeira pergunta: o que não é igreja? E o Dr. Tozer disse: 100 pessoas religiosas unidas por organizações cuidadosas não constituem uma igreja, mais do que 11 homens mortos formam um time de futebol. O primeiro requisito é a vida, sempre. Eu me lembro da minha igreja, Uberlândia, que morreu. Morreu, não tem nenhum dos meus amigos naquela igreja mais, não tem nenhuma família que eu conheço mais, não tem. A igreja tem 4 membros e tem o pastor lá dentro daquela igreja. Aquela igreja morreu, ela não tem mais vida. Isso é muito triste. Não morreu porque Jesus quisesse que ela morresse, mas o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, diz que o Senhor seria contra aquelas igrejas se continuasse na vida de não ser igreja, dentre elas a caminhada do pecado. Então, a igreja não é uma organização, a gente sabe disso, a igreja é um organismo vivo. Então, quando pensamos o que não é igreja, não é uma estrutura organizacional, a gente organiza as coisas
por prudência, por dons, né, para poder ficar melhor. Vemos isso agora na pandemia, o tanto que as estruturas foram importantes, né, para que pudéssemos ser igreja. Durante muito tempo não tivemos culto público, e então toda essa estrutura organizacional, que inclui a tecnologia, que inclui recursos sendo doados através de aplicativos bancários, tudo isso é muito interessante, importante, mas não é a prioridade. A igreja tem que ser igreja viva. Agora, a primeira coisa que precisamos saber de tudo, porque amar a igreja, porque Jesus ama a igreja. Jesus ama a igreja. Isso deve entrar no nosso coração como algo maravilhoso. Eu não sou dono da minha igreja como pastor, sempre digo isso. Não, eu estou aqui para servir como líder dessa igreja, e eu tenho que amar a igreja. Me lembro de uma pessoa que chegou à minha frente, no meu escritório, falando mal da igreja. Eu digo, eu quero convidar a senhora para ir embora da igreja. Ok? A senhora e o seu marido, que não falou nada, que deveria falar alguma coisa. Não. Se eu acreditasse em tanta besteira que só falou sobre a igreja, eu não estaria como pastor dela. Eu não acredito, vocês estão enganados. E como vocês estão enganados, queimando a igreja que vocês não amam, eu queria que vocês fossem embora. Comigo não tem isso. É fichinha. Ok? Se você não ama, se você não foca, se você tem outras intenções, temos as igrejas, muitas igrejas que sofrem. Eu, pastor, falei essa semana com ele, de pessoas que amam a organização da igreja e ama o seu histórico na igreja e ama tudo isso que foi proporcionado por eles, quase como donos da igreja. A igreja não tem dono humano. A igreja é de Jesus. Ele ama a sua igreja. A Bíblia diz, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Está vendo aí? Amou a igreja. Por que eu tenho que amar a igreja? Porque Jesus ama a igreja. E ele se entregou por ela. Então, o termo eu amo a minha igreja condiz muito com Cristo que amou a igreja. Assim, cada um de nós temos que amar a igreja do Senhor. E o Andrew Murray disse que a igreja está em Cristo, como Eva estava em Adão. É muito interessante. Na verdade, a similaridade do casamento está ligado com a realidade de Cristo e a igreja. Toda a estrutura de casamento, ela precisa ter a visão do Senhor Jesus e da igreja, né? O Papa fez uma colocação essa semana que arrepiou os católicos. E quanto a nós, ficamos no conceito da autoridade, não é? A autoridade é a palavra, não é a voz papal, não é a voz pastoral, não, é a palavra de Deus. Quando ele quis descaracterizar, obviamente, a realidade do casamento, tentando contemplar a homossexualidade, com esse conceito fora da realidade do casamento segundo a Bíblia, porque o casamento segundo a Bíblia aponta para a realidade de Cristo e a igreja. Então, a igreja está em Cristo. Isso é muito importante. Jesus deu a sua vida pela igreja, ele ama e deu a sua vida pela igreja, a si mesmo se entregou por ela, diz Efésios 5, 25. Então, Jesus ama a igreja, da mesma forma como ele ama a igreja, sua noiva, ele é o padrão para o relacionamento dos maridos em relação às suas esposas. Então, não é dizer que ama, mas ele entregou a sua vida na cruz. Apóstolo Paulo, em Atos 20, 28, diz que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, imagina, como pastores, conforme 2 Pedro capítulo 5, nós pastoreamos a igreja do Senhor Jesus, que ele comprou com o seu sangue. Nós estamos em terreno santo, nós estamos cuidando da noiva do Senhor Jesus Cristo. É uma grande responsabilidade, é uma responsabilidade entusiástica, como você viu com o pastor Edgar, que estava e continua aí animado com a presença de vocês, não é? De forma presencial, pelo aniversário da igreja, nesses anos, 30 e poucos anos que ele tem como pastor da igreja, é entusiástico mesmo. Manter esse entusiasmo pela igreja, falar sobre a igreja, pensar sobre a igreja. Nós estamos cuidando da noiva de Jesus como pastores. Ele saiu por um tempo, vai voltar
e ele já deu tudo que temos que fazer como pastores para cuidarmos da igreja do Senhor Jesus, a qual é o corpo dele, e especificamente nesse corpo local. Jesus comprou eu e você com seu sangue, somos preciosos para ele, razão pela qual devemos valorizar a igreja. O ponto central é que valorizamos a igreja porque ele a comprou com seu sangue. Então a igreja de Jesus, ele a ama, ele deu a sua vida. A igreja pertence a Jesus, a igreja não pertence aos membros da igreja, a igreja não pertence ao pastor da igreja, a igreja não pertence aos fundadores da igreja, a igreja não pertence aos líderes da igreja, a igreja pertence a Jesus. Mateus 16 a 18, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Que pedra? A afirmação de que Jesus Cristo a afirmação de que Jesus Cristo é o Cristo e é o Deus, o Filho de Deus. E o próprio Pedro diz que ele não é a pedra, porque lá no capítulo 2, ao escrever a sua epístola, diz que Jesus é a pedra angular. Ele é a pedra. E ele vai edificar a sua igreja. Então, veja, edificarei a minha igreja. Então, não é nossa. É privilégio, como o irmão colocou. É um privilégio de estarmos juntos. Alguns de vocês foram acolhidos desde que a igreja começou, outros há 20 anos atrás, outros 10, outros há 5, há um mês, uma semana ou hoje. Acolhidos nessa igreja que é de Jesus. Então, para onde que você vai? Domingo. Eu vou me reunir com o povo de Deus. Nós somos a igreja de Jesus. É ele que manda, ele é o cabeça. Então, por exemplo, como pastores, nós já temos o esquema, já temos o modelo, já temos o que fazer. A gente não fica brigando se as pessoas acham ruim ou bom fazermos isso, o que está na palavra de Deus. Nossa responsabilidade é cumprir, porque nós cuidamos da igreja do Senhor Jesus. Então, a igreja dele vai edificar a sua igreja. Agora, uma coisa importante que o pastor Edgar, na sua fala, disse que a igreja tem sido sustentada pela palavra. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas a igreja é o quê? A igreja, ela é o sustentáculo da verdade de Deus. Eu fiz um artigo, não longo, mas sobre a afirmação do Papa essa semana, por causa do documentário que vai sair, porque eu preciso escutar algo e trazer para a Bíblia, e passei para a nossa membresia sobre tudo isso, porque tudo precisa ser visto à luz da verdade da palavra de Deus. Olha o que o texto diz em 1 Timóteo 3,15, Paulo ensinando Timóteo, orientando Timóteo, diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, porque a igreja de Jesus, ele diz, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então não é minha. Então a responsabilidade é termos isso em mente. Jesus ama a igreja, eu tenho que amar também. Jesus se entregou para a igreja, eu tenho que fazer. A igreja é de Jesus, ela é chamada de casa de Deus, a igreja do Deus vivo, então é um lugar santo, é uma vida, é um pensar santo. E ela é coluna e baluarte da verdade. Ela sustenta, essa casa é sustentada pela verdade. Interessante que quando Paulo fala sobre a armadura, ele diz, a primeira coisa que ele diz, cingindo com a verdade. Então nós somos e devemos falar a verdade. A palavra de Deus é verdade antiga que se renova todos os dias. Nós temos um padrão para vivermos como pessoa, temos um padrão para viver como casamento, como cidadão, como igreja, como casamento. Nós temos um padrão, esse padrão está na palavra, ela é o baluarte da verdade. A igreja levanta essa verdade, a igreja canta essa verdade, a igreja vive essa verdade. Por quê? Porque foi assim porque é assim que está na vida do nosso Salvador. Eu sou o caminho, a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada vez mais a igreja precisa ser chamada como igreja do Senhor, aquela que está linkada e centrada na verdade. Jesus é uma igreja, Jesus se deu pela igreja, a igreja pertence a ele, e a igreja é o baluarte da verdade. Agora, qual é o propósito da igreja?
Qual é o propósito final da igreja? Paulo explica em Efésios 3:2, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. A igreja existe para dar glória a Deus, não é lugar para a gente aparecer, não é lugar para nós sermos as prioridades, como Diótrefes, que queria a prioridade na igreja. Não é lugar para você revelar o seu dom para a sua glória. Não é lugar para manifestação da sua capacidade, da sua inteligência. Tudo isso é rendido a Deus. Paulo já diz em 1 Coríntios 10:33 que tudo que fizermos seja feito para a glória de Deus. Quer comamos, quer vivamos. A nossa vida é para a glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versículo 9, dizendo: Pai nosso, santificado seja o seu nome. Então nós estamos como igreja para dar glória a Deus. A nossa igreja existe para glorificar o Senhor. Claro que quando o irmão está vivendo em pecado, longe do Senhor, dos propósitos de Deus, nós ajudamos, nós confrontamos, nós queremos apoiar, porque ele não está vivendo para a glória de Deus. Quando você está inerte na sua vida cristã, você não está vivendo para a glória de Deus. Como a igreja de Éfeso, que tinha tudo, só perdeu o quê? A paixão, a devoção, o coração para Deus. Essa semana eu li uma frase, eu gosto muito de frase, que diz: Deus sabe tudo, ore com o coração e faça tudo com o coração. Fazer com o coração é olhar para dentro das suas motivações e pensar: devemos viver para a glória de Deus, eu devo viver para a glória de Deus, uma vida para a glória de Deus, um casamento para a glória de Deus, paz para a glória de Deus, cidadãos para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. E temos que orar por isso. Recentemente, explicando para a nossa igreja como a gente ora pela palavra. Então está escrito assim: a ele seja a glória na igreja, Senhor Deus, que nossa igreja glorifique o teu santo nome, que tudo que eu vou fazer com os meus dons e as capacidades seja para a tua glória, tudo para a tua glória, Senhor, que a glória seja dada ao Senhor. Eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido com o Bom Dia, porque o Bom Dia começou aqui na minha igreja. As pessoas falam do que o Bom Dia tem sido, como uma pessoa diz: todo dia tem uma mensagem para mim que eu precisava ouvir. E eu coloquei assim, no Bom Dia: ok, o Bom Dia é tirado da Bíblia, por favor, leia a Bíblia. Ok? Eu não estou preocupado com minha glória, com meu nome, nada disso. Eu estou preocupado com a glória de Deus. Estou feliz que a glória de Deus, nessa pandemia, se manifestou em mais de 11 nações através do Bom Dia, que é um instrumento missionário, tem sido um instrumento para ajudar conselheiros. Louvado seja Deus. A Deus toda a glória para Deus. A igreja existe para isso. Então, o Jesus que edifica a sua igreja, o Jesus que é o dono da igreja, ele quer que ela seja como ele planejou. Então existe uma forma de viver a igreja. Quando a igreja vive como Deus a planejou, ela glorifica ele. Então, como ser igreja? Como Deus planejou. Como é que a gente pode ser igreja? Então, tem várias formas, mas eu peguei um modelo da igreja, a primeira igreja, que começou em Atos 2, né? Agora, uma coisa que precisamos lembrar é que não podemos parecer igreja. Nós não estamos aqui para competir com as grandes igrejas de São Paulo. Nós não estamos aqui para ser igreja segundo o conceito de igrejas mais próximas e que prosperaram. Ou o meu modelo de igreja não é baseado num pastor de prosperidade e qualquer outra coisa. O Charles Swindoll disse uma coisa muito interessante: nós realmente não deveríamos parecer uma igreja. Você quer que seu banco se pareça com um banco? Você quer que o consultório do seu médico se pareça com um consultório médico, ou prefere que ele seja visto como um palhaço? Imagina, um médico que vai lidar com câncer sai como um palhaço. Você diz: que é isso? Que cara é esse? Que sujeito é esse? Eu vou tratar de uma coisa séria com alguém que está brincando? Então, nós precisamos ser igreja que Jesus planejou, não podemos parecer ser igreja. Então, como é que podemos ser igreja como Deus planejou? Vamos ler o texto de Atos 2, 42 até 46, e vou ficar nesse texto depois dessa pequena introdução. Vamos ler o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja é a igreja como Deus planejou, quando ela, número 1, está firmada na palavra. A igreja é o baluarte da verdade. Está firmada na palavra. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós recebemos no Novo Testamento o conceito apostólico. Então, o que é a Bíblia? É o conceito profético no Antigo Testamento e é o conceito apostólico do Novo Testamento. Então, a Bíblia caminha com a estrutura profética e apostólica. Como igreja, nós seguimos a linha apostólica. Nós não estamos aqui para mudar nada. Não é função nossa. Nós estamos aqui para manter, a palavra perseverar no original, manter-se. Todos nós nos mantemos na doutrina dos apóstolos. Queridos irmãos, alguém pergunta para mim assim, pastor, eu gostaria de crescer espiritualmente. Só tem 2 formas. E tem uma terceira que fortalece, mas as 2 formas pessoais é ler a Bíblia e é orar. É ouvir a voz de Deus e deixar que Deus ouça a nossa voz. Não a nossa voz para que Ele faça o que nós queremos, porque podemos confundir Deus com Papai Noel cósmico ou com um gênio da lâmpada. Nós estamos aqui para render nossas vidas ao nosso Deus. E quando estamos lendo a Bíblia, estamos adequando nossa vida à voz de Deus. E existe uma doutrina, existe um ensino. Igreja precisa continuar aprendendo. Ok? Tanto eu como o pastor Edgar e os nossos irmãos pastores que estão conosco para a edificação da igreja, gastamos tempos ensinando. Eu basicamente, toda a nossa vida de igreja é ensinar. Eu basicamente prego expositivamente, terminei todo o livro de Marcos em mais de 5 anos, estou agora para 2020 e 2022 terminar o livro de Apocalipse. O outro pastor está pregando todo o livro de 1 Coríntios. Nós precisamos ensinar. Nós temos uma classe só para ensinar as doutrinas básicas. Precisamos ensinar. Nosso povo, a igreja é uma escola também. Mas a primeira igreja, lá da Bíblia, ela estava focada e centrada na Bíblia. Não. A Bíblia é nossa autoridade. A autoridade não sou eu. Não sou eu. Eu sou autoridade quando eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Você é autoridade quando está dizendo o que a Bíblia diz. A igreja é autoridade quando diz o que a Bíblia diz. Então nós perseveramos na palavra. Nós não vamos abrir mão da palavra de Deus. Não podemos. O Alistair Begg diz, uma boa igreja é uma igreja centrada na Bíblia. Quando eu vim para Goiânia, eu vim aqui para um projeto missionário que eu cuidava do sertão, eu fui em igrejas ligado de onde eu vim. Mas eu passei acho que por umas 4 ou 5 igrejas, eu fui numa igreja que não pregou a Bíblia. Eu fui numa igreja que o pastor fez uma confusão danada. Eu saí à noite e disse assim, senhor, só preciso me arrumar uma igreja local. A primeira coisa que eu decidi numa igreja, eu tenho que ouvir a Bíblia sendo pregada, sendo ensinada. Por isso que eu fiquei nessa igreja que eu fiquei como membro, e depois o pastor saiu e eu me tornei pastor dessa igreja. Mas a igreja, uma boa igreja, uma igreja centrada na Bíblia, não é se tem um mega louvor, se tem uma tecnologia boa, se tem programas com atividades e mais atividades para crianças. Claro que temos isso, claro que temos, melhoramos tudo isso. Mas o que fortalece, base número 1, é uma igreja centrada na palavra de Deus. Essa é a igreja que Deus planejou. Uma igreja que é a igreja como ele planejou, em segundo lugar, centra na pessoa e obra de Jesus. Está aí, ó. E perseverava no partir do pão. O que é a ceia? Agora, na pandemia, tiveram vários problemas com respeito à ceia. Faz isso, faz aquilo, cada um decide aí como igreja. Lembrando que temos que pensar no que significa a ceia do Senhor. Ceia do Senhor é a proclamação do evangelho aplicado. Essa é a ceia.
Cristo Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Ele deu a sua vida por mim, por aquele, por aquele, por aquele. Estamos celebrando. A ceia do Senhor declara Jesus Cristo e seu evangelho. A ceia do Senhor, no partir do pão. Obviamente, ligamos isso à comunhão dos irmãos. É verdade. Mas tudo por causa de Cristo, a obra de Cristo. Nos versículos anteriores ao versículo 42, nós vimos que a igreja começou com a pregação da pessoa e da obra de Cristo. Nós temos que pregar o evangelho. Em 2019 eu abri os 2 primeiros meses, se eu não estou enganado, pregando o evangelho, detalhes por detalhes do evangelho de Jesus Cristo, porque eu não acredito que essas pessoas que estão chegando à igreja, dentre elas membros da igreja, entendem o evangelho de Jesus Cristo. E a coisa maravilhosa da Bíblia é que em toda página tem o evangelho de Cristo. Aponta para Jesus. Jesus disse que vocês devem examinar as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Cada parte, cada texto, cada situação do Antigo Testamento das escrituras apontam para Jesus. Essa é a hermenêutica que a gente chama, a hermenêutica da igreja. Nós temos que olhar para Jesus, nós centramos nele, nós focamos nele. Nós não estamos aqui para outra coisa. Eu tenho visto e acompanhado igrejas na África, igrejas no sertão, que os caras não têm nada. Não tem nada que temos aqui hoje, nessa manhã. Eles estão sentados lá numa cadeira, estão sentados num pedaço de pau, estão sentados debaixo de um cajueiro, e alguém chega lá com a palavra de Deus, aponta, às vezes canta. Eu mesmo dirigi a primeira igreja que eu comecei, sem nenhum instrumento. Então nós cantamos para glorificar a Cristo, nós cantamos para exaltar a Cristo, nós servimos para exaltar a Cristo, a pessoa e obra de Cristo. E mais, quando nós vamos sair desse ambiente, a nossa vida é igual a Cristo. Sal da terra e luz do mundo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a igreja centrada em Jesus é o nosso Salvador bendito. A Ele toda a honra e toda a glória. E nós não vamos entender a pessoa do Senhor Jesus na igreja fora do seu evangelho. Isso é muito importante. Então a igreja, em terceiro lugar, como Deus planejou, ela vive numa comunhão prática, que é outra coisa. Mas veja que os primeiros 2 conteúdos estão basificando a igreja. Estão na base. A palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, e a pessoa de Cristo e sua obra. Muito bem. Nele, nós vamos viver igreja. Então, sem a base, não conseguimos viver igreja. E a igreja, somos chamados para comunhão. E perseveravam, versículo 42, na comunhão. Koinonia, a palavra que você conhece, nós conhecemos a palavra, a igreja tal, koinonia. Koinonia é participação de bens comuns. A igreja existe como organismo para se envolver, para estar juntos, para fazer coisas uns pelos outros. Veja o exemplo de que é comunhão. Número 1, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos. Pronto. Se você pode sair da sua casa e não tem nenhum problema por causa de leis governamentais, esteja junto na igreja. Pronto. Essa é a primeira coisa. Veja que quando fala sobre comunhão, que eles estavam juntos. Começamos aqui na nossa igreja um projeto chamado Singles. Descobrimos que temos quase 40 pessoas que não se casaram, ou que passaram por um divórcio fortíssimo, ficaram só com crianças pequenas ou com filhos adultos. Descobrimos que há viúvos e viúvas. Então fizemos os singles. Sexta-feira foi a terceira reunião, mas foi presencial. Ficamos aqui 2 horas, o povo não queria ir embora. Disseram, pastor, como foi bom. Foi bom nós revemos princípios do cristianismo. Foi bom nós centrarmos nossa vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi bom estarmos juntos. Basicamente, foi bom estarmos juntos com distanciamento de 1 metro. Aí eu brincava, porque tinha que fazer grupo. Esse distanciamento aqui não está correto. Isso aqui, a Secretaria da Saúde entrar aqui vai punir essa igreja por causa desse distanciamento seu aqui. Todo mundo de máscara, todo mundo com distanciamento, mas todo mundo feliz. Ontem eu comprei um imóvel e
e eu levei umas 6 pessoas da igreja para estar comigo lá nesse imóvel. Passamos 6 horas juntos. É muito bom, gente. E vou dizer uma coisa para você guardar e não esquecer nunca mais. Lá no céu você vai ficar junto, certo? Por isso que os incrédulos não gostam da igreja. Eles não entendem. Vou ligar esse ar-condicionado aqui que está meio quente aqui. Estar juntos. Pronto, a pandemia vai indo embora e a gente vai voltando. Teve uma época que eu preguei aqui, sozinho, né? Sozinho. Tinha ninguém, tinha um irmão com violão, como foi aí também, depois eu pregava. Muito bem. Uma pessoa estava lá fora e diz assim, pede o pastor para eu entrar. Não é entrar na igreja, é porque ele diz, eu não aguento mais ouvir mais nada pelo Zoom, pelo Facebook, não aguento. E aí, pastor, deixa o cara entrar aí, ó. O distanciamento dele aqui é 18 metros, meu, aqui não vai dar nada, não. Se não existe essa sede em você, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vamos aqui. Não está em vermelho, mas deveria estar. Tinham tudo em comum. Ah, claro. Por que ter tudo em comum? Ah, porque nós fazemos parte de uma família e eu só administro. Eu administro os meus recursos, administro os meus bens, ok? A igreja não é comunismo. Não é? A igreja não é comunismo, todo mundo tem igual. Não, tem umas pessoas que têm mais que outros, mas é que ele administra isso a bem dos que não têm. Eu tenho e o outro que não tem precisa ter também. Não é? Então, aqui na igreja, as pessoas levantam aqui e dizem assim, olha, pastor, estou com dificuldade. Eu digo, beleza, vocês sabem, aqui na igreja, eles sabem como é. Olha, dificuldade não é para orar. Dificuldade é para mandar um WhatsApp e dizer, preciso de uma geladeira, alguém tem 2 geladeiras? Para doar uma geladeira que funciona, ok? Número 1. Número 2, se você não tem geladeira, mas quer comprar uma nova para o irmão que precisa, bora lá. Nós temos uma comunidade que nós trabalhamos, vamos plantar essa igreja numa comunidade bem pobre, então nós fizemos, obviamente, como igreja em comum, campanhas, como vocês fizeram, para cestas básicas, para roupa. No Piauí, por causa dos nossos irmãos que trabalhamos lá em parceria com eles, nós levantamos uma vez por ano um caminhão de roupa e um caminhão de remédios que nos acompanham nesse projeto. É uma mega operação lá. O que eu tenho, eu preciso que o outro irmão também, que falta, tenha. Isso é importante. Vida em comum. O que mais? Comunhão. Vendiam suas propriedades e bens. O que as pessoas pensam dos evangélicos? Que eles tiram. Ok? Não. Nós temos que aprender a dar. Não é dar simplesmente para comprar o prédio da igreja, porque compramos um bom terreno aqui, fizemos isso também. Não. É porque nós queremos que os outros tenham. Se eles vendiam, é porque era excesso. Outra coisa, você quer complicar a sua vida? Vai tendo coisas, vai sendo ganancioso, vai enchendo a sua vida de dinheiro. Aí você distancia da sua esposa, distancia dos seus filhos, distancia da igreja, tenta manipular pessoas porque você tem. Não, você só tem porque o Senhor te deu, desde a habilidade e até os recursos. Agora, nós precisamos lembrar que, como o capítulo 5 explica especificamente essa parte, a postura de irmãos que venderam suas propriedades, porque a comunidade judaica cristã, obviamente, se desvinculou da comunidade judaica cuja vida era na sinagoga, não é? Agora, a igreja, como diz Tiago, escrevendo para judeus, é uma igreja que cuida, é um povo de Deus que cuida, se preocupa uns com os outros. Então, não são apegados, não são apegados. O dia que você aprender a ser generoso, tudo vai mudar. Deixa eu dar um exemplo positivo. Nós ganhamos e trabalhamos muito para o Projeto Piauí, agora em julho. Nós trabalhamos muito a parte do ano passado e esse ano, antes da pandemia, e levantamos recursos, e as pessoas da igreja dão recursos. Mas nós não fomos para o Piauí. Nós não só mandamos as roupas, mandamos os remédios, mas pegamos boa parte do dinheiro que nós ganhamos e distribuímos para missionários no Brasil e no mundo. A nossa igreja, nós não tivemos problemas financeiros da pandemia, para não dizer que em certo período até a contribuição aumentou. O que nós fizemos? Fiz uma proposta para a nossa liderança financeira para dar 10% de todo
de tudo que ficou no caixa da igreja para darmos para missionários. Nós abençoamos 21 missionários no Brasil e no mundo. Não é só dizer pessoalmente, mas dizer também como igreja. Nós não podemos ser apegados a recursos, obviamente. Também não podemos ser imprudentes, não é? Ninguém precisa vender propriedade. Está lá, Danias e Safira, ninguém pediu. Você não pode aparecer, os caras queriam aparecer e morreram, então cuidado, não é? Para não ter motivações erradas. Distribuindo produto entre todos. Ou seja, a comunidade era uma comunidade que precisava, e mais, eram mais de 3 mil, já diz, vamos dizer isso mais na frente do texto, né? Antes do texto, que 3 mil se batizaram, mudaram de vida, precisavam agora de apoio, então, para distribuir, à medida que alguém tinha necessidade. Então, nós temos que cuidar das necessidades, isso é comunhão, gente. Ok? Então, o Max Lucado diz, a igreja nunca é um lugar para se exibir, faça suas boas ações em silêncio, sirva, está errado aí, sirva, não procure ser visto, porque enquanto nós estamos vendendo propriedades, olha, você e eu temos porque Deus nos deu para administrarmos para nosso bem, família e para quem precisa. Sobrou, pode guardar, e se alguém precisar, você pode ajudar, e o Senhor vai lhe abençoar, porque recurso é que nem semente, como diz em 2 Coríntios capítulo 8, ok? Então, e diz mais, diariamente perseveravam unânime no templo. Por quê? É o templo de Jerusalém. Eu não gosto da expressão templo usado para igrejas evangélicas, porque tem uma ideia católica romana e tem uma ideia judaica. O templo somos nós. Mas o princípio aqui é que havia um grande ajuntamento. O povo de Deus estava juntos, diz lá o texto, numa possibilidade de grande ajuntamento no templo em Jerusalém, e eles viviam de casa em casa. Eu fui dar um curso uma vez sobre pequenos grupos, assim, a gente já aprendeu, né? Um irmão, assim, muito literalista, diz, pastor, eu queria dizer para o irmão que a palavra pequeno grupo não está na Bíblia. Não está mesmo, irmão. Mas então, se o irmão tem algum problema, coloca assim, casa em casa, para ficar na Bíblia, beleza? Beleza. Projeto casa em casa, tá bom, está na Bíblia. Cumprir uma Bíblia. Se quiser ser mais forte ainda, veja o termo bíblico no grego e coloca o termo grego. Aí fica mais poderoso ainda. Mas não é o nome. É o princípio de que nós temos que... Comunhão implica estarmos juntos como igreja, dentro do que podemos fazer, como estamos fazendo hoje pela manhã, e em estrutura menor. Numa igreja maior, por exemplo, não estou dizendo a minha igreja que é maior, mas era uma igreja média, toda a nossa vida é em pequeno grupo. Um rapaz chegou aqui uma vez e disse, pastor, eu quero se tornar membro da sua igreja, mas eu queria dizer para o irmão que eu não vou poder estar, porque eu tenho uma fazenda aqui perto, mas eu vou mandar o meu dízimo para a igreja, mas não vou poder vir na igreja. Não, irmão, o irmão não pode ser membro da minha igreja, pode ser de outra, da minha não, porque o seu dinheiro, que é do senhor, não nos interessa. Você tem que viver igreja. Então, simples, nós vivemos igreja na comunhão da fé, nesse momento maior, e vivemos em comunhão uns com os outros na prática, especificamente da realidade dos dons e do envolvimento de casa em casa. Isso aqui é muito importante, porque eu me lembro de uma pessoa chegando, pastor, nós temos cesta básica? Digo, temos. Assim, porque eu tenho uma pessoa que está passando, queria saber se a igreja poderia doar. Não pode. Meu irmão, o que você fez até agora para suprir a necessidade dessa pessoa? E o que você mobilizou no seu pequeno grupo? Então você tira do seu bolso, mobiliza o pequeno grupo. Se ninguém tiver, fale conosco, que temos aqui para ajudar. Não é que não temos. É porque no pequeno grupo a gente sabe da necessidade espiritual, necessidade familiar, necessidade física. Um membro da igreja vai para a igreja de bicicleta, roubar a bicicleta dele. Rapidamente o telefone começou na estrutura do pequeno grupo. Ele ganhou uma bicicleta muito melhor do que ele tinha. Uma bicicleta. Mas a irmã aqui era viúva, precisava do carro, não tinha carro. Levantamos o carro. Então, uma coisa é pequeno grupo, outra coisa é igreja. Quando a coisa explode por lá, que não dá certo, vem para cá. Disciplina.
Disciplina, no pequeno grupo. Por isso que a pessoa, nossa igreja não pode ser membro da igreja, não participar do pequeno grupo, porque todo o acompanhamento é lá. Aí vem para a vida da igreja, aí vem para a vida pastoral, para lidar com essas questões, não é? Comunhão, opa. Então, veja bem, quando nós pensamos um pouco sobre a realidade da igreja, de comunhão, a igreja, ela vive esse conceito de comunhão. E por isso ela está junto, fazendo o quê? Louvando o Senhor. Louvando o Senhor. O louvor ao Senhor é uma expressão de nossa comunhão com Deus e sua obra por nós e uma comunhão do povo do Senhor. Adoramos a Deus, centramos em Deus e exaltamos o seu santo nome, parte da nossa comunhão como povo do Senhor. Muito bem, a igreja como Deus planejou, quando ela, 4 horas juntos, perseveravam nas orações. A igreja começou com oração. Tem um pastor amigo meu, pastor Freitas aí, de São Paulo. Ele tem um ministério maravilhoso de oração com a igreja. Ele chama de um ministério da oração, chama de O Cenáculo. Tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Ouvi de uma igreja que eles têm um culto, achei isso lindo. Eles têm um culto, vamos dizer como vocês, 9 horas, aqui o nosso culto é às 10. Eles passam 1 hora em oração. É bom. Uma igreja com a estrutura como São Paulo, que é uma mega cidade, as pessoas não podem, muitas vezes moram longe, sair 2 vezes, né, como vocês estão fazendo agora, culto pela manhã, não tem como, em alguns lugares, vir para culto à noite. Em Goiânia tem, porque Goiânia é outro tipo de capital, né, gente? Mas temos que orar. Um dos maiores problemas que temos na vida pessoal é a oração. Queridos, eu teve uma época na minha vida que eu corria no mínimo 7 quilômetros por dia. Eu fiz meias maratonas assim, eu fui para uma cidade aqui e corri 32 quilômetros. Os primeiros quilômetros é muito difícil, depois você acostuma. Mas mais difícil do que exercício físico, qualquer outro tipo de disciplina, é fechar seu quarto e orar. A igreja precisa orar juntos. A igreja precisa orar. E você sabe, e nós sabemos, que a área basicamente mais falha de todas as igrejas é a oração. A nossa reunião de oração no Zoom, agora em novembro vamos voltar, presencial, temos 15 pessoas. 15. Graças ao Senhor pelas 15, mas é muito pouca. Vou começar o mês de janeiro enfatizando sobre a vida de oração e mobilizar a nossa igreja para a caminhada de oração, para fazer tudo primeiro com oração. E se tiver uma bênção na minha vida, uma das bênçãos da minha vida, foi resgatar o forte conceito da oração na minha caminhada pastoral, porque quanto a nós, ficaremos com a palavra e com a oração. Então isso tem sido uma grande bênção na minha vida, e porque está fogo no meu coração, vai estar também na vida da igreja, porque o que não passa, né, o pastor Edgar sabe, pelo nosso coração primeiro, é muito difícil passar pela igreja. O Tozer disse que a igreja não é zelosamente protegida por poderosa intercessão e trabalhos sacrificiais, logo se tornará a morada de todo pássaro maligno e o esconderijo para a corrupção insuspeitada. O deserto rasteiro em breve dominará aquela igreja que confia em sua própria força e se esquece de vigiar e orar. Queridos, a oração, nós estamos buscando o Jesus da igreja para que as coisas sejam feitas segundo sua própria vontade e desejo. A igreja, que é a igreja como Deus planejou, há uma busca de santidade. Em cada alma havia temor a Deus. Paul Washer tem uma mensagem que ele diz assim: devemos orar por nossas vidas, irmãos, mas devemos orar por mais temor a Deus. Querido, uma das realidades do pecador, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 3, é que eles não temem a Deus. E uma realidade de que nossa vida espiritual está fraca é porque nós não tememos ao Senhor. Não há mais temor de Deus. Algumas pessoas estão no pecado e dizem assim: não, isso aqui deve estar certo, porque Deus não faz nada. Queridos, leiam o Apocalipse.
o Senhor tem a hora certa para falar, porque quando estamos no pecado, Ele fala pela nossa consciência, Ele fala por uma pregação. Você já não lê mais a Bíblia quando você está em pecado. Aí fala assim, atravessadamente por uma pessoa mais perto. Deus fala para o incrédulo, até que ele grita. A hora que Deus gritou, meu amigo, aí acabou. Por que Deus grita? Porque nós somos chamados a viver com temor a Deus. Temos que pedir a Deus, Senhor, aumenta o meu temor a Ti. Como é que você aumenta o temor a Deus? Com a visão de quem Deus é. O Charles Finney disse uma palavra, não sou da linha teológica de soteriologia do Charles Finney, mas ele diz: quando a igreja encontra seus membros caindo em pecados grosseiros e escandalosos, então é hora da igreja despertar e clamar a Deus por um avivamento da religião cristã. Nós temos aqui um pastor de aconselhamento bíblico. Ele estava compartilhando para mim uma média de que 10% das pessoas que chegam para ele basicamente têm problemas na área com sexo. Pecados grosseiros, escandalosos. A igreja não vai ter poder se homens e mulheres da igreja viver em pornografia, viver em Big Brother, viver na nova novela. Tenha paciência um negócio desse. Calvino, quando se converteu, ele disse assim: decidi que meu entretenimento seria as coisas de Cristo. Ficar horas e horas e horas em Netflix, tenha paciência, nós somos o povo de Deus, gente. Eu não estou condenando aqui e não sendo legalista porque você não possa assistir um filme, que você... Não, eu estou simplesmente dizendo que alguns de nós estamos com as mentes já cauterizadas pelo mundo, perdemos o nosso temor a Deus e vagarosamente estamos nos afastando do Senhor. Isso é um perigo para a alma, perder o temor do Senhor. Deus não tem presente mais precioso, diz o Andrew Murray, para uma igreja ou época do que um homem, uma mulher que vive com uma personificação de sua vontade e inspira aqueles ao seu redor com a fé. Queridos, temos que agradar a Deus, temos que fazer a vontade de Deus, estar no reino de Deus. Foi o que Jesus ensinou quando nós oramos: santificado seja o teu nome. Isso implica que eu tenho que viver uma vida santa, porque o texto diz: perdoa os meus pecados. Pecados quais? Passados. E não me deixe cair em tentação, em pecados presentes e futuros. Nosso Deus é santo. Temos que viver como povo santo. Devemos viver focado no reino de Deus. É a minha vida para o reino de Deus, é a minha família para o reino de Deus. Tudo que eu faço é para o reino e a glória de Deus. E eu entrego a Ele a minha vontade. Você não tem mais vontade, eu não tenho mais vontade, eu sou servo de Cristo. Doulos, escravo dele. Precisamos resgatar isso como igreja. A vida de santidade, ele continua: os homens devem buscar de todo o coração ser cheios do Espírito de Deus. Por que caímos em pecados? Porque nós não estamos andando no Espírito, Gálatas 5,16. Se não estamos andando no Espírito, vamos andar na carne. E são obras da carne. Então nós temos que buscar ser cheio do Espírito de Deus. Sem ser cheio do Espírito, é totalmente impossível que um cristão individual ou uma igreja possa viver ou trabalhar como Deus deseja. Então, antes de nós sairmos fazendo um punhado de coisa que devemos fazer, nós devemos centrar nossas vidas em Deus, em oração, em santidade, e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque fazer, vamos fazer mesmo. Mas é muito interessante a ordem: santificado seja o teu nome, depois vem o teu reino. Os adoradores, os centrados em Deus, têm o coração de Deus para as coisas de Deus. Então a igreja é igreja como Deus planejou, quando há uma liderança comprometida. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Querido, nós acreditamos numa liderança bíblica, né? Conforme Efésios capítulo 4, nós sabemos, e obviamente você já é ensinado, de que nós não estamos em era apostólica mais. A era apostólica foi do período até o último apóstolo morrer, provavelmente o apóstolo João. Acabou a era apostólica. Mas o apóstolo Paulo diz: o que da minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros, conforme Paulo explicou para Timóteo. A igreja tem que ter uma liderança de linha apostólica.
Liderança séria. Claro que liderança inclui 4 Cs, conforme Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3. Caráter. Casa. Tá lá. Família, filhos. Competência para ensinar. E tudo isso é aonde? Na comunidade, na igreja. Então a vida pastoral é essa. O que estamos confundindo muitas vezes? O sujeito é muito capaz, mas ele tem caráter, ele tem casa, porque a competência é mais fácil. Os 2 primeiros são mais difíceis, mas com os 2 primeiros, obviamente, qualquer pessoa que é chamada para o ministério é capacitado por Deus para ensinar e vai melhorar nisso, viver centrado em comunidade, que é o que você tem aí na sua igreja e que nós temos aqui na nossa igreja. É muito importante, porque o Salmo 77:20 diz que Deus dirigiu o seu povo pela mão de Moisés e Arão. Deus usa a liderança para dirigir o seu povo. É um outro tópico, mas isso é importante, uma liderança bíblica baseada em 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1 e 1 Pedro capítulo 5. E quais são os resultados, então, quando uma igreja vive como Deus planejou? Resultado, Deus opera. Olha aí, ó. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Claro que os apóstolos fizeram prodígios tremendos, como cura, ressurreição, o que Jesus fez para a consolidação da fé, conforme Marcos capítulo 16 explica. Mas é verdade que uma comunidade que vive igreja, comunidade do Senhor Jesus Cristo, vivendo os princípios de Deus, grandes coisas vão acontecer. Nós vamos ter vamos ter orações respondidas. Nós vamos ver pessoas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ver decisões sábias sendo tomadas. Vamos viver cada um em santidade. Famílias serão transformadas. Prodígios sociais. Qual é o problema da sociedade hoje? Medo, insegurança. E de repente encontra um cara lá que diz assim: e você? Não, eu estou tranquilo. Peguei a Covid, eu tomei um ar, fui entubado. Antes de me entubarem, eu disse assim: olha, provavelmente eu vou para o céu. Você vai para o céu? Os caras ficam todos chocados conosco. Agora, muitos de nós vivemos como incrédulos. Que sinais e prodígios são feitos baseado na nossa realidade que vivemos? Qual o problema que temos hoje? Falta de definição. Nós estamos toda a nossa vida definida. Uma pessoa entra na minha casa, na sua casa, fica impressionado com o nosso casamento. Ficam impressionados com a nossa vida correta como empresários, como trabalhadores. Ok? Ficam impressionados como lidamos com a doença, com um parente que morreu. Fica todo mundo impressionado. Isso é uma coisa maravilhosa. É o que acontece quando Deus opera. Deus opera no meio da igreja, quando a igreja é igreja. Outra coisa que Deus planejou para a igreja, é um louvor genuíno, louvando a Deus, que faz parte da nossa comunhão. Mas, queridos, quando a igreja é igreja, nós adoramos. Nós centramos no autor da nossa fé. Nós louvamos a Deus pela sua pessoa, louvamos a Deus pela sua obra em Cristo. Ele é o nosso Pai. Uma igreja que adora é resultado. Ninguém produz isso. A igreja não está aqui para produzir sinais e maravilhas. A igreja não está aqui para produzir louvor. E a igreja centrada no Senhor louva e louva certo. Por quê? Porque o Tozer também disse: cristãos não contam mentiras, né? Eles apenas vão à igreja e as cantam. Eu te amo, Senhor, eu confio no teu poder, maravilhoso, Senhor. E a gente vai mentindo. Não a igreja de vocês, a minha que faz, eu não sei, né? Como é que a gente está aí? Mas tem que tomar cuidado. E por último, quais os resultados quando uma igreja vive igreja como Deus planejou? Credibilidade social. Olha aí o texto. Contando com a simpatia de todo o povo. Isso aqui é ser igreja. É ser igreja, queridos. Então, qual o problema da igreja? Antipatia. As pessoas têm antipatia da igreja. Eu atendi um médico agora, essa semana, que os primeiros 2 contatos com ele foi muito amargo. Muito amargo. O cara
cara é professor de faculdade, mas ele veio aqui conversar comigo, por quê? Estava traindo a esposa dele. A esposa dele mandou ele embora. E diz, não, você quer restaurar? Vai lá conversar com o pastor Roberto. O cara teve que me engolir. Mas a maneira que ele foi me ouvindo e vendo, e eu contando sobre minha vida, a igreja, a autoridade das escrituras. O cara falou para mim ontem, estou lendo o livro de Provérbios, pastor. Estou esperando ansiosamente a nossa conversa quando o senhor voltar de férias. Nossa igreja tem um trabalho específico com a comunidade pobre há mais de 4 anos. Primeiro ganhamos o direito de falar de Cristo, cuidando da comunidade. Para o próximo ano vamos estabelecer a igreja lá. Mas cuidamos das crianças, cuidamos das famílias, cuidamos. Agora na pandemia, incrédulos procuraram a igreja, pedindo a conta da igreja para depositar para a igreja. Eu falei, que é isso, cara? Se isso pegar moda, nós estamos feitos. Simpatia. Fazemos aqui em Goiânia tem várias feiras. Feiras da lua, feira do sol. E a nossa é a feira da luz. Pegamos o auditório da igreja, que é um médio, e os pequenos grupos se mobilizam. Todo mundo traz comida, vende comida, pega o dinheiro, junta, para nós desenvolvermos no Projeto Piauí. Uma pessoa se tornou membro dessa igreja porque diz, eu não vi uma igreja tão envolvida, tão comprometida. Queridos, a igreja não é perfeita não, porque tenha paciência, vou contar o podre não, tem coisa aqui que eu te contar a verdade. Mas, como disse um pregador, todos nós estamos buscando uma igreja bíblica, mas nós não temos tudo. Isso é verdade. Mas está aí na Bíblia, devemos contar com a simpatia do povo. E salvação de pessoas. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma das grandes alegrias dessa pandemia é que Deus usou o Bom Dia. Eu falei, tive mais de 4, 5 pessoas aqui que chegaram para a gente proclamar o Evangelho, o pastor e outras pessoas da igreja pregando o Evangelho. Nós não estamos preocupados com o crescimento da igreja. Eu não estou preocupado com isso. Não é nossa função. Isso é resultado. O Senhor vai salvando as pessoas. Por quê? Porque a igreja centrada na palavra, o povo vive Jesus, não perde a oportunidade para evangelizar, usa os seus dons. Oxa! O que vai acontecer? Vamos pregar o evangelho. Alguém falou para mim uma vez, pastor, a nossa igreja não batiza muito. Claro, você não evangeliza, cara. Porque os que evangelizam se convertem. Já viu quantas pessoas eu levei a Cristo aqui? Aí o cara tem que ficar caladinho, né? Vai falar besteira. Acrescentava o Senhor, Deus quer salvar. Eu digo, uma oração para a igreja, Senhor, edifica a nossa igreja para a tua glória e salva os perdidos. Salva os perdidos. O cara passou na frente da nossa igreja, veio, ouviu, sentou, ficou um ano, se converteu, foi batizado dele e a esposa. Passou na frente. Eu digo, amém. O Senhor acrescentou usando aqui a nossa frente, que se olhar a nossa frente aqui também não é muito bonita, não. Mas, irmãos, igreja que vive igreja, o Senhor vai salvando para a glória dele. Deixe-me terminar com alguns pensamentos. Max Lucado diz que a influência da igreja não depende da igreja, depende do Espírito Santo, e o Espírito Santo nunca perderá sua influência, ele é Deus e está influenciando a sociedade, ok? Então não depende de eu fazer coisa, é obra do Espírito, por isso que vamos orar. O Simpson disse que o principal perigo da igreja é tentar ficar do mesmo lado que o mundo, em vez de virar o mundo de cabeça para baixo. O cristão que está limitado pelo seu próprio horizonte, a igreja que vive apenas para si, está fadada a morrer uma morte espiritual e afundar na estagnação e na corrupção. Nunca poderemos agradecer a Deus o suficiente por nos dar não apenas um evangelho completo para crer, mas um mundo inteiro para dar esse evangelho. Então nós não estamos aqui para ser igual ao mundo, nós estamos para pôr o mundo cabeça para baixo, com a nossa vida, com a nossa visão, e fazer de tudo para que o evangelho chegue ao coração das pessoas, que é a nossa responsabilidade, não é salvar ninguém, é proclamar o evangelho de Cristo. O Alan Redpath, ele disse, Redpath, precisamos de pessoas tão possuídas pelo Espírito Santo, que Deus possa pensar seus pensamentos através de suas mentes, que ele possa planejar sua vontade por meio de suas ações, que possa direcionar sua estratégia de evangelização mundial através de sua igreja. Então lembremos, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então não é maravilhoso saber que estamos amando o que Jesus ama? Estamos no lugar certo? E mais, lembremos também, edificarei a minha igreja. Então não é maravilhoso estar cooperando e militando no interesse final de Jesus, sua igreja? Que coisa
tremenda. Queridos, quero terminar com a palavra de uma ilustraçãozinha de um membro de uma força-tarefa para fazer, no século XVII, pela 5ª vez, a reforma da igreja de St. Peter, lá em Londres. E o Christopher foi o responsável por essa 5ª organização. E fazendo entrevista, perguntaram para uma pessoa: o que o senhor está fazendo aqui? Trabalhando, né, meu amigo? Todo mundo tem que trabalhar, nós temos que ganhar nosso dinheiro, nós temos que fazer a vida correr, estou aqui para levantar o sustento para minha família. Aí perguntou para outro assim: e você? Rapaz, eu estou fazendo parte da visão de Sir Christopher. Eu estou ajudando ele a construir a igreja de St. Paul. Igreja anglicana, né? Está vendo a atitude? Por que você vem à igreja? Por que você está envolvido com a igreja? Não, eu estou envolvido com a igreja porque meu pai era, minha mãe era, eu fui converti 37 anos atrás, 20 anos atrás, estou na igreja. Não, eu estou junto com o Senhor Jesus para edificar a igreja dele, junto com a minha liderança, nos próximos 37 anos. Igreja não vive de passado, ela vive, é que nem carro, ela usa lá o retrovisor para dar uma olhadinha para trás, nós estamos para frente. Temos que pensar nos próximos 37 anos. Eu estou vendo duas crianças, mais ou menos pré-adolescentes, lá no fundinho, camisa branca. Estou vendo eles perto, na frente de uma irmã de verde. Pronto, temos que pensar para a nossa igreja hoje e para eles. Não vamos errar se ficarmos com a Bíblia do que é ser igreja, como Deus planejou. Vamos orar. Querido Deus, bendito seja o nome do Senhor, que tem preservado essa igreja nos últimos 37 anos, e que o Senhor, de forma poderosa, tem trazido todos aqui para ser parte dessa igreja local. Agradecemos pelos fundadores, bendito seja o nome do Senhor, pelos pastores que passaram, que lideraram a igreja, e agora o pastor Edgar e sua equipe, que nesses 30 e poucos anos tem sido instrumento do Senhor para guiar esse rebanho para a tua glória, que possa assim ser, como também a próxima geração, para que seja a igreja do Senhor como o Senhor planejou. Internamente, numa base sólida, vivendo igreja, para externar tudo isso lá fora, edificando e evangelizando. Obrigado porque o Senhor ama a igreja, tema maravilhoso. Eu devo amar a igreja se eu sou do Senhor. O Senhor está edificando a igreja e eu preciso ajudar nesse projeto e ficar feliz quando a coisa mais pequena está sendo feita a bem do corpo e a atitude mais simples de evangelizar mandando um versículo bíblico por WhatsApp. Tudo isso coopera para o avanço do reino do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus, o dono da igreja. A Ele toda a glória. Amém. Deus abençoe, queridos. Grande prazer. Louvado seja Deus. A Deus sempre toda a glória.